mencionar apenas 2 ou 3, passei os específicos aos palestrantes anteriores e depois eles passarei a palavra para terá em torno de 5 minutos para responder as questões, até 5 minutos, porque temos que encerrar provavelmente às 13 a nossa sessão. Mas o primeiro conjunto de questões, eu diria, é mais político. Um deles trata, por exemplo, de temas específicos, qual seria a nossa política para a manutenção e modernização dos laboratórios, e outros são temas políticos mais amplos, como, por exemplo, quais são as medidas de inteligência em curso para proteger o nosso programa espacial. Haverá alguma alternativa do ponto de vista de comunicações à perda de controle sobre esses sistemas? Quais são as medidas, qual é o status dos dados recebidos via GPS? Eles são considerados estratégicos? E o que aconteceria se, por acaso, nós deixássemos de receber esses dados? Em quanto tempo teria o Brasil, na opinião dos senhores, condições de criar uma constelação de satélites que lhe desse a capacidade de desenvolver a própria tecnologia de GPS e ter autonomia com respeito a isso? Ainda com relação à questão política mais ampla, uma muito interessante pergunta sobre se seria viável, na opinião dos senhores, o Estado intervir em empresas específicas desta base industrial, não só de defesa, mas também da área aeroespacial, para assegurar a produção de insumos estratégicos, evitando que aconteça o exemplo mencionado aqui mais de uma vez da Petroflex. No campo, digamos, das questões mais técnicas, quais seriam as estratégias para se adquirir a tecnologia de produção líquida? Seriam parcerias internacionais? Seria a assunção de conhecimentos, sobretudo trabalho com recursos humanos? Como é que o Brasil fica com relação a outros países que diz respeito ao domínio dessa tecnologia? Outra pergunta mais específica: qual é a sustentabilidade financeira e de recursos humanos do projeto do VNS? E qual teria sido o impacto dos investimentos feitos na Alcântara Second Space sobre este projeto? Também uma questão final, eu diria, que diz respeito a essa dimensão mais técnica, do ponto de vista da aquisição. Se os senhores têm algo a dizer acerca das restrições legais, em que medida, de fato, elas constituem óbices à aquisição de produtos específicos. Há uma última questão mais genérica que menciona, uma das apresentações, uma alusão ao possível emprego dessas tecnologias que nós estamos discutindo na manhã de hoje para a construção de mísseis. Então há uma pergunta sobre se haveria ou não já algum projeto em curso nesse objetivo específico. Essas são as questões. Eu passo uma palavra, seguimos a mesma ordem das apresentações. Eu passo a palavra ao brigadeiro Quasimodo para que o senhor escolha 2 ou 3 e nós manteremos o padrão anterior, dizendo que todas as questões serão respondidas. Aquelas que tiverem sido respondidas aqui pelos palestrantes receberão uma resposta por e-mail. Brigadeiro, por favor. Para responder a primeira questão sobre da Lei 8.6, as dificuldades para aquisições governamentais, a pessoa que fez a pergunta, Maurício, entende bastante do assunto, tanto que ele citou até aqui alguns artigos que eu confesso que eu desconheço. Mas o nosso problema com a Lei 8.6 não é só a lei, é a lei, o procedimento e a burocracia. Tudo hoje que a gente tem que fazer, a aquisição, tem que passar pelos órgãos de assessoramento jurídico para dar o parecer, e o entendimento deles nem sempre é o nosso. Então a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer um processo de aquisição por exigibilidade, um processo de aquisição por dispensa de licitação. E eu queria tentar responder a tua pergunta aqui, citando alguns casos que a gente
vive no dia a dia. Por exemplo, um dos ingredientes do nosso propelente sólido é o alumínio em pó. E esse alumínio em pó que eles fornecem, isso daí é uma empresa lá de Pindamonhangaba, a Alcoa. E é uma empresa muito grande, e a quantidade que a gente compra é uma quantidade pequena. A nossa compra para nos atender um VLS é da ordem de R$100 mil, e a empresa não se interessa para participar do pregão eletrônico, saber quando é que a gente vai colocar o pedido lá para ele vender R$100 mil para a gente. Então ele ignora isso daí. E nós tínhamos que ter então um mecanismo de tentar comprar de uma outra forma. Esse mecanismo não existe. Por exemplo, serviços de usinagem. O entendimento nos órgãos de assessoramento jurídico, serviço de usinagem, qualquer uma empresa de usinagem faz, mas não é o nosso caso. Nosso serviço de usinagem é um serviço de usinagem especializado, porque se isso daí cai na mão de uma empresa pequena, que a gente chama lá no picareta, ou ele não vai me entregar, ou ele vai me estragar a peça, e o prejuízo vai ser maior. E aí quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Não deixar executar, cancela a licitação, a gente perde isso, passa para o ano seguinte. Quer dizer, então é isso que a gente vive no dia a dia. A questão do forno, por exemplo, eu mostrei um forno aqui, que a gente faz o tratamento térmico dos motores. Esse forno não é sempre utilizado, mas o CJU lá ele entende que se eu não estou utilizando esse forno, eu tenho que desligar ele, botar debaixo do braço e levar para casa. Mas aquilo também é uma instalação que eles não têm ideia do que é aquilo dali. Então, quer dizer, é um dia a dia bastante difícil. Bom, outras duas perguntas aqui que eu escolhi para responder seria da questão da tecnologia para a construção de início. Quer dizer, a gente não tem nenhum projeto, mas eu tentei na minha apresentação mostrar que a gente tem a competência. Se for necessário, a tecnologia espacial é uma tecnologia dual. Então, havendo a necessidade, a gente tem como transformar isso nos foguetes soldados, meios lançadores e em mísseis. A sustentabilidade financeira do projeto VLS. O projeto VLS ele é um projeto de desenvolvimento tecnológico. Então, ele é um projeto que ele não se sustenta comercialmente. A capacidade dele de lançadores de satélites é muito baixa, é satélite de 200 kg em órbita equatorial. Então, ele não tem, assim, uma sustentabilidade financeira. Ele não vai conseguir estar vendendo lançamentos de satélites no mercado internacional com um projeto VLS. Mas é um projeto muito importante para que a gente finalize ele, para que é um projeto tecnológico. Ele está nos dando a capacidade de fazer os desenvolvimentos futuros. Agora, um outro projeto que eu citei ali, que é o VLM, o Veículo Lançador de Satélites, esse sim já é um projeto bastante atrativo comercial. Como eu disse, já tem empresas estrangeiras, fabricantes de satélites, interessados em lançar os seus satélites a bordo do VLM. Bom, tem outras perguntas aqui que eu vou passar, senão só eu vou responder. Quero Pranel, por favor. Bom, nós temos, além das perguntas que já foram faladas, que eu não teria capacidade de acrescentar, uma pergunta mais específica, trata aqui da ligação com a Unifil, que foi falada durante a minha palestra, durante a minha apresentação. A Unifil, como os senhores puderam perceber, a Unifil está fora do alcance dos estudos. Como é que está sendo feita essa ligação com a Unifil, com o Ministério da Defesa? O intermédio da internet foi contratado, particular, uma ligação da fragata liberal até Londres, por internet, é feito tecnicamente um túnel, uma VPN, para garantir a segurança. Do lado de Londres, ela chega ao Rio de Janeiro da mesma forma, VPN, internet, e no Rio de Janeiro ela entra no unidade de comando e controle. A partir daí, a ligação está disponível para todos os integrantes da nossa rede operacional de defesa de qualquer aprovação e aprovação. Obrigado, Coronel. General, o senhor vai falar então as suas questões. Bem, fazendo algumas observações. Primeiro, de caráter técnico, tentando entrar na parte operacional. Essa rede que o Coronel Bertiotti comentou é a rede operacional de defesa. Essa rede é segregada, né?
totalmente gerenciada pela defesa e, como ele falou, tem um backbone replicada em uma instalação de uma das forças. Então, nós procuramos, com todas as medidas de segurança, principalmente quando já existe ameaça cibernética. Então, hoje, as Forças Armadas dispõem do Centro de Defesa Cibernética do Exército, que está procurando gerenciar essa parte. Em relação à Unifil, nós também estamos em tratativas com a França para a utilização do satélite Syracuse, para atender especificamente a Unifil. Já foi feito um teste, utilizando principalmente aquele terminal rebocável que trabalha numa faixa de 4 MB e não gasta muita potência do satélite. Estamos em tratativa com a França para tentar melhorar essa ligação. Em relação às medidas de inteligência, nós podemos afirmar que as Forças Armadas trabalham voltadas para o setor espacial, principalmente o comando da aeronáutica. Então, cada Força Armada tem os seus órgãos de inteligência no nível operacional e no nível estratégico. Especificamente no caso dos sistemas espaciais, eu acho que eu não falei na minha apresentação, mas o plano estratégico de sistemas espaciais, elaborado pela Força Aérea, cria no CONDABRA o Centro de Operações de Inteligência, que vai exercer esse papel. Em relação ao GPS, essa semana mesmo nós já despachamos com o chefe estadual conjunto das Forças Armadas um estudo em relação a posicionamento ao GPS, que envolve também o Galileu, que envolve também o GLONASS. Então, nós estamos estudando com a área acadêmica como vamos fazer a redundância em relação ao GPS. Em relação à constelação própria de satélites, também está no PES. Então, o que é o PES? Existem os setores estratégicos, o nuclear com a Marinha, o cibernético com o Exército e o espacial com o comando da aeronáutica. A Força Aérea fez a primeira fase e agora ultimou a segunda fase, que foi enviada para a defesa e nós estamos analisando. Evidentemente, a cifra é diferente da cifra do CISGAAS e do CISFRON. Eu não quero nem dizer aqui porque é astronômica, já que a gente está falando de espaço, a diferença é enorme. Não? Então, nós estamos analisando, está com o ENFA e estamos conversando para levar uma assessoria para a Secretaria de Organização Institucional que mexe com o dinheiro. Existe um cronograma, por exemplo, eu me recordo que o PES estabelece que em 2018 deve estar a constelação de satélites de média altura aí, pronta. Para isso estar pronto, vai depender da defesa fazer o papel dela dentro daquela comissão de conseguir, junto com as autoridades, o aporte financeiro. Então é isso que eu posso falar. Em relação ao Estado intervir na indústria, eu acho que nós vivemos novos tempos. Então, fruto da Estratégia Nacional de Defesa, nós estamos conversando muito com a indústria. Então, o próprio satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas tem demandado muito trabalho do Dr. Petrônio
e do coronel que me assessora, o coronel Edwin, principalmente no que diz respeito à absorção. O professor José Raimundo fez questão de enfatizar que é muito importante, que é no prazo que nós estamos levantando aí para o satélite de 2 anos depois do lançamento. E o outro, que é um pouco mais difícil, que o Petrônio já mexeu ali, que é a parte da transferência de tecnologia. Então, isso tem sido um combate muito bonito, onde nós estamos procurando conversar, principalmente com a Casa Civil, com a Telebrás, com a Agência Espacial Brasileira, que tem a missão de conduzir isso aí. Tá? Então, a ideia é que nós, por exemplo, no satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, a empresa que foi criada, parte da Embraer, parte da Telebrás, a Visiona deve funcionar uma grande empresa de main contractor, uma empresa integradora. Então é isso que tem demandado muito tempo do trabalho da EB, muito tempo de trabalho no CTI, da Telebrás e da Defesa. É isso que eu tinha falado. Obrigado, geral. Nós vamos agora então encerrar essa sessão. Eu quero agradecer particularmente aos senhores pela sua disposição a nos ensinar tanto aqui de amanhã e, em meu nome, pela disciplina do tempo. Conseguir recuperar o tempo a mais que tinha sido suspendido no início da manhã. Os senhores agora vão receber as orientações formais do almoço, mas antes disso, eu peço a todos um aplauso para os palestrantes.